Sim, gente, eu apaguei todos os vídeos do meu canal. E eu fiz isso porque eu entrei em crise. Nada do que eu estava ensinando estava funcionando na minha própria vida. E eu me senti incoerente, frustrada e cansada de sustentar algo que naquele momento eu não estava conseguindo viver. E hoje eu quero contar exatamente o que aconteceu. Eu entrei em crise e não foi aquela crise dramática de internet. Foi uma crise de verdade, interna, silenciosa, cansada. Eu estava ensinando sobre consciência, falava sobre mentalidade, sobre energia, sobre transformação. Mas nada estava funcionando na minha própria vida. Eu estava grávida e minha gravidez era de risco de parto prematuro. E na minha primeira gravidez já tinha sido assim. E aí quando começou tudo de novo, eu pensei, não é possível, né? E meu corpo tinha limitações, eu não podia fazer muita coisa, eu tive que trabalhar em home office e depois eu precisei pedir licença. Eu dependia dos outros para fazer coisas simples e coisas que eu fazia sozinha antes. E isso me deixava muito frustrada, muito. E eu me sentia presa e até inútil às vezes. E eu ficava estressada quase o tempo todo. E sabe o pior? É que as técnicas que eu ensinava não estavam funcionando pra mim. Eu orava, eu afirmava, eu mentalizava, eu tentava manter a vibração alta e parecia que tudo acontecia ao contrário. E quanto mais eu tentava controlar, mais eu sentia que eu perdi o controle. E aí teve uma noite que eu não conseguia dormir. Eu estava cansada, mas a minha mente, ela não parava. Era como se eu tivesse um barulho interno dizendo: você está ensinando algo que não está vivendo. Você está ensinando algo que não está vivendo. Você está ensinando algo que não está vivendo. E ficava repetindo na minha mente. E daí, de repente, uma frase veio clara na minha mente: apaga tudo. Só isso. Sem discussão, sem análise, sem drama. Eu levantei da cama, peguei o celular, entrei no canal e apaguei tudo. Vídeo por vídeo. Sem chorar, sem hesitar, sem sentir culpa. E o mais incrível, eu não me arrependi. Nem por um segundo. Era como se eu estivesse arrancando uma roupa que estava apertada, uma roupa que não servia mais. E aí, depois disso, veio o silêncio. E vocês sabem que o silêncio é desconfortável, né? Porque quando você não tá produzindo, não tá postando, não tá ensinando, você fica só com você, sem plateia, sem validação, sem performance, eu precisei encarar uma pergunta difícil. Será que eu tava ensinando com consciência? Ou tava tentando fugir da minha própria inconsciência? Porque é muito fácil falar sobre equilíbrio quando a vida tá tranquila, né? Mas quando o corpo dói, quando você depende dos outros, quando você perde a autonomia, gente, eu percebi que eu não tava conseguindo viver o que eu ensinava. E isso me doeu. Depois que a minha segunda filha nasceu, aí algo começou a mudar. Assim, não foi explosivo, não foi mágico, não foi um milagre cinematográfico. Foi bem sutil. Foi quando eu comecei a reler o livro do Despertar da Consciência. Esse livro aqui, ó, que provavelmente a maioria conhece, e dessa vez ele parecia outro livro de quando eu li antes. As mesmas palavras, mas outra leitura.
É como se antes eu estivesse tentando usar o conhecimento como escudo. E agora eu estava usando como um espelho. Eu parei de tentar forçar a realidade, parei de controlar o resultado, parei de brigar com o que estava acontecendo e comecei a observar, sem pressa, sem performance, sem precisar provar nada. E aí eu percebi uma coisa muito forte. Eu não estava fracassando nas técnicas, eu estava usando elas como fuga. Eu queria que a espiritualidade resolvesse o que eu não queria sentir. E eu queria que as afirmações anulassem o medo. Que a mentalização anulasse a insegurança. E que a oração anulasse a frustração. Mas despertar da consciência não é anestesia, né? É lucidez. E a lucidez às vezes dói. E eu precisei aceitar que eu tava com medo. E que eu tava frustrada. E que eu tava cansada. E que tava tudo bem. Mas o que mudou agora, né? Hoje eu não tô igual. E eu não volto pro YouTube igual, pro canal. Eu não volto com fórmulas prontas. Eu não volto com promessas e resultados rápidos. Eu não volto dizendo que você vai pensar positivo e tudo vai dar certo. Eu volto diferente, mais humana, mais consciente das minhas sombras, menos interessada em parecer forte e mais interessada em ser verdadeira. Se eu ensinar algo aqui, vai ser algo que realmente eu tô vivendo. Não algo que eu tô tentando provar. Porque talvez você esteja vivendo algo parecido, né? Talvez você esteja tentando aplicar técnicas e nada parece funcionar. Talvez você esteja frustrado, cansado, se sentindo incoerente e talvez você esteja pensando em desistir de tudo. Eu fiz isso. E curiosamente, apagar tudo foi o que me permitiu começar de verdade. Às vezes, destruir é limpar um terreno. E às vezes sumir é reorganizar a alma. Às vezes o silêncio, ele ensina mais do que 1000 vídeos assistidos, né, gente? E, bom, se você ficou até aqui, talvez esse vídeo não tenha aparecido por acaso pra você, né? E assim eu falo, eu não voltei pro canal pra ser perfeita e eu voltei pra ser consciente. E dessa vez, eu não quero ensinar você a controlar a vida. Eu quero aprender junto com vocês e atravessar ela com mais presença. E se esse vídeo fez sentido pra você, fica aqui comigo, se inscreve no canal e aí ativa as notificações pra gente aprender junto. Porque o que eu tô começando agora não é o retorno, é um recomeço. E dessa vez, de verdade.